Olá, monges de sofá! Bem-vindos ao Mentes Despertas, o novo quadro do nosso podcast Monge no Sofá. Hoje nós vamos mergulhar na história de um homem cuja jornada abalou os alicerces do pensamento humano. Não se trata de uma figura mítica, mas de uma pessoa de carne e osso, cuja existência é atestada por pilares de pedra erguidos por reis e por uma ordem de monges que atravessou 2500 anos. Essa é a história de Siddhartha Gautama, o homem que se tornaria o Buda, o príncipe que viu o mundo desmoronar e não desviou o olhar. Para entender a revolução que Siddhartha iniciou, nós precisamos, por um instante, viajar para a Índia do século VI, antes da Era Comum. E olha, não era um tempo de paz. Era um caldeirão de ideias, uma era de profunda transformação social e espiritual. A religião dominante, o hinduísmo, estava sendo bem questionada. Os textos sagrados, os Vedas, que eram escritos em sânscrito, estavam inacessíveis para o povo. E a promessa de um ciclo infinito de reencarnações e sofrimento, o samsara, gerava uma angústia existencial profunda. Dentro desse cenário surgiram os charamanas, os buscadores, que eram filósofos e ascetas errantes que abandonavam tudo em busca de novas respostas. Foi nesse contexto, nesse mundo em ebulição, contemporâneo a outros grandes pensadores como Mahavira, o fundador do jainismo, que nasceu o nosso príncipe. A lenda nos conta que o seu nascimento, que ocorreu por volta de 563 antes da Era Comum, aconteceu em Lumbini, no atual Nepal, e que foi anunciado por presságios. Sua mãe, a rainha Maya Devi, sonhou que um elefante branco com 6 presas entrava em seu ventre. Isso era um símbolo da pureza e da força espiritual. O parto aconteceu sob uma árvore-sala e conta-se que o recém-nascido deu 7 passos e declarou: "Esta é a minha última vida." Se isso é uma história mesmo ou metáfora, pouco importa. Desde o início, o destino do príncipe parecia entrelaçado à ideia de despertar. Maya Devi faleceu, infelizmente, apenas 7 dias após o parto. E o pequeno príncipe foi então criado pelo rei Suddhodana, o seu pai, e por sua tia e madrasta, a Mahapajapati Gotami. E havia algo mais, uma profecia. Se diz que o sábio Asita, que era um eremita venerado à época, visitou o palácio para conhecer o bebê. E diz que ele, ao ver o menino, se emocionou e chorou. E que as suas lágrimas não foram de tristeza, mas de assombro. E então o sábio Asita profetizou que o príncipe teria 2 destinos possíveis. Ou ele seria um grande monarca, ou então renunciaria a tudo e se tornaria um grande sábio. O seu pai, o rei Suddhodana, temendo perder o herdeiro para o segundo destino,
decidiu construir uma espécie de gaiola dourada. Muros altos, prazeres infindáveis e a ordem expressa de que nenhuma velhice, doença ou morte jamais cruzasse o olhar de seu filho. Então, o jovem cresceu entre banquetes, dança e música. Foi educado nas artes da guerra e da filosofia, casou-se com a sua prima, a Bela Yasodhara, e teve um filho, Raula, cujo nome, ironicamente, significa grilhão ou impedimento. Porém, apesar de desfrutar de todo esse conforto, dessas maravilhas que o pai oferecia, havia uma inquietação dentro de Siddhartha que não se calava. Como se fosse um pressentimento, assim, de que a vida era mais do que esse conforto dourado que o cercava. E, bem, como todos nós sabemos, nenhuma muralha é capaz de conter o fluxo da vida. E então, um dia, guiado talvez pelo destino, essa inquietação levou Siddhartha para além dos portões do palácio. E ele saiu furtivamente, sem que ninguém percebesse. E lá fora, a realidade fez uma visitinha não agendada ao príncipe da bolha dourada. Em 4 atos, como numa peça de teatro existencialista. Primeiro, um velho curvado pelo tempo. Oh, pessoas envelhecem! A juventude é temporária. Segundo, um doente consumido pela febre. Uou, então o corpo não é indestrutível? Corpos adoecem. Terceiro, um cadáver sendo levado para a cremação. Sim, Siddhartha, todo mundo morre. E por fim, o 4º ato, a visão de um monge, o único que parecia ter entendido todo aquele roteiro. Estava lá, um monge asceta, com um semblante de paz inabalável, mesmo rodeado por esse tanto de desgraça. Essas 4 visões foram como rachaduras no espelho da ilusão. Pela primeira vez, Siddhartha viu o sofrimento, a decadência e também a possibilidade de transcendê-los. E não foi mais possível desver certas verdades, uma vez percebidas, são como aquela música que gruda na cabeça, impossível de ignorar. Então, aos 29 anos, na calada da noite, Siddhartha não encontrou outra opção. Ele deixou o palácio, a riqueza, tudo que ele tinha, a esposa e o filho. Um ato que, para muitos, soa como abandono, mas que, na tradição budista, é vista como um ato de coragem suprema, uma renúncia em busca de uma verdade que pudesse beneficiar a todos, não apenas a si mesmo. Assim, por 6 anos, Siddhartha mergulhou numa busca implacável. Ele se juntou a 5 ascetas e praticou as mais severas austeridades, jejuando até que a pele colasse em seus ossos. Mas a única coisa que ele encontrou foi o cheiro da morte. E então, ao ser encontrado quase sem vida por uma jovem chamada Sujata, que lhe ofereceu uma tigela de arroz e lhe salvou a vida, que ele percebeu o seu erro. Ele compreendeu que o extremo da negação era tão ilusório quanto o extremo do prazer. A verdade não estava nos extremos, mas no equilíbrio.
o caminho do meio. Os seus 5 companheiros ascetas, no entanto, viram este ato como uma traição, uma desistência do caminho espiritual. E, decepcionados, eles o abandonaram. E Siddhartha seguiu, sozinho. Se diz então que, revigorado pela comida que a jovem Sujata lhe ofereceu, ele se sentou sob uma figueira, a futura árvore Bodhi na região de Bodhigaya, e entrou em meditação, fazendo um voto de que não se levantaria dali enquanto não compreendesse a raiz do sofrimento. Conta-se que foi então que o demônio Mara, a personificação da ignorância e do desejo de nossas próprias mentes turbulentas, tentou distrair o Siddhartha. Primeiro com um medo, exércitos de sombras e flechas flamejantes e trovões. Depois, com dúvida, quem és tu para buscar o despertar? E por fim, o tentou com desejo. Enviou as suas 3 filhas, Tanya, o desejo, Arati, o desprazer, e Raga, o apego, e as fez dançar ao redor de Siddhartha. Mas Siddhartha permaneceu imóvel, silencioso, não se deixou levar por nenhuma tentação de Mara. Então, vendo que nada o abalava, o demônio lançou a sua última e mais sutil armadilha, o orgulho espiritual, e desafiava o abençoado, perguntando: quem és tu que ousas ocupar o trono da iluminação? Que méritos possui para ultrapassar todos os deuses e homens? Mas Siddhartha não respondeu. Apenas tocou a terra com a ponta dos dedos, o gesto chamado Bhumi Sparsa Mudra, e disse: a terra é minha testemunha. E não para afirmar poder, mas para lembrar que tudo que ele era nascia da própria terra, do esforço, da compaixão, da vida. Se diz então que o chão tremeu, que as flechas se transformaram em flores e que a escuridão se dissipou e Mara desapareceu. Naquele instante, Siddhartha rompeu o ciclo da ignorância e, ao amanhecer, quando a estrela da manhã brilhou, ele viu a interdependência que conecta todas as coisas, que não há eu separado, apenas o fluxo da vida, impermanente e vasto. E então despertou e se tornou o Buda, aquele que acordou. Por 45 anos, Buda caminhou pelas estradas poeirentas do norte da Índia, não como um deus, mas como um professor. Seus primeiros alunos foram os mesmos 5 ascetas que o haviam abandonado. E quando lhe perguntavam quem era, ele apenas respondia: sou desperto. Quando perguntavam o que ele ensinava, ele dizia: ensino o sofrimento e o fim do sofrimento. No Parque dos Cervos, em Sarnath, ele girou a roda do Dharma pela primeira vez, ensinando as 4 nobres verdades. A primeira nobre verdade, de que a vida envolve sofrimento. A segunda nobre verdade, a origem do sofrimento, que é o desejo e o apego. A terceira nobre verdade, que é a que o sofrimento pode cessar, e a 4ª nobre verdade, de que o caminho para isso é o nobre caminho óctuplo. Buda não ensinava com dogmas. Ele ensinava a partir do cotidiano, comparando a mente à água turva, o apego a uma chama que consome o oxigênio, o ego a uma bolha de sabão. Ele dizia que a sabedoria não é algo que se conquista, mas que é o que resta quando o ruído cessa.
Um exemplo de como ele ensinava é a parábola da flecha envenenada, que te pergunta: se você fosse atingido por uma flecha, você perderia tempo perguntando quem a atirou, de que madeira ela é feita e qual o veneno na ponta dela? Ou simplesmente a removeria? Buda dizia que o seu único ensinamento era prático: como remover a flecha do sofrimento. E assim ele acolheu discípulos de todas as castas, incluindo seus amigos de infância, o Sariputra e Moggallana, que se tornaram seus principais discípulos, e até mesmo o seu próprio filho, Rahula, e a sua tia, a Mahapajapati, que se tornou a primeira monja. E então, aos 80 anos, após aceitar uma refeição oferecida por um ferreiro chamado Kunda, que se diz que provavelmente ou era carne de porco ou cogumelos estragados, o Buda adoeceu gravemente. E aí, sabendo que a sua morte se aproximava, ele se dirigiu ao seu primo e assistente Ananda e a todos os seus seguidores e anunciou calmamente: chegou o tempo de minha partida. Tudo o que é composto está sujeito à dissolução. Trabalhe pela libertação com diligência. E não havia medo em suas palavras, apenas a serenidade de quem compreendeu a natureza da existência. Então, se diz que ele se deitou sobre o seu lado direito, entre duas árvores sala, com a cabeça voltada para o norte. Se conta que as árvores floresceram fora de estação e que o ar ficou imóvel. E aí, se diz que quando ele expirou pela última vez, o céu se tingiu de um brilho alaranjado impressionante, e que muitos monges ouviram dentro de si um silêncio que parecia sussurrar: nada nasce, nada morre. Nenhuma frase define melhor a lucidez do Buda. O mundo muda, mas o olhar desperto, ele continua. E foi essa simplicidade radical, quase inconveniente, que fez dele o ser mais revolucionário da história humana. O legado do Buda não é uma religião de adoração, mas um convite à investigação, uma ciência da mente. Ele nunca pediu fé cega, mas sim que cada um testasse os seus ensinamentos como um ourives testa o ouro. E talvez a maior curiosidade sobre o Buda seja esta: ele não queria seguidores, mas sim novos Budas, pessoas despertas. E essa busca, 2500 anos depois, continua a ecoar no silêncio de um mundo que, mais do que nunca, precisa desesperadamente acordar. Buda nunca foi adorado como um deus, mas reverenciado como um ser humano que descobriu o potencial que vive em todos nós. O despertar não é um milagre, é a lembrança de algo que sempre esteve presente. Por hoje é só, queridos ouvintes. E espero que essa história tenha os inspirado. E bora praticar? Obrigada pela sua companhia. Espero você no próximo episódio, no próximo domingo. E, por favor, não se esqueça de se inscrever no canal no YouTube, de seguir o podcast, de deixar a sua avaliação e de compartilhar com os amigos. Até semana que vem. Que esse episódio possa trazer benefícios a todos os seres.